Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar um tema muito caro a todos os que lutam por uma sociedade mais justa, a renda básica de cidadania. A renda básica de cidadania é um instrumento que, embora já aprovado no Legislativo, tem a sua implantação no Brasil condicionada a uma série de fatores. Enquanto não alcança a sua totalidade, plenitude, muitos programas que apontam nesta direção, como o Bolsa Família, por exemplo, vão sendo implantados, expandidos e proporcionando efeitos que causam elogios por parte de organismos internacionais, como a ONU, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, e a própria Unesco. Não é tema isento de polêmicas, mas tem resultados que merecem ser examinados com objetividade. Para nos falar sobre alcances e limites do programa Bolsa Família do governo federal, a caminho de completar seus 10 anos, o convidado do programa Agenda Econômica hoje é o senador Eduardo Suplicy, do PT paulista, defensor incansável da instituição do Renda Básica de Cidadania. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Senador, obrigado por ter aceito nosso convite aqui. Muito obrigado e é uma satisfação estar dialogando com vocês, Beto Almeida e Floriano Filho. Senador, o senhor participou muito recentemente do 12º Congresso Norte-Americano da Garantia de uma Renda Básica, lá na cidade de Nova York, e diante dos efeitos sociais daninhos das políticas monetárias adotadas lá nos Estados Unidos após a crise eclodida em 2008, a partir de 2008, com a perigosa expansão do desemprego, do empobrecimento das famílias e até do trabalho infantil, que lá está crescendo, segundo dados oficiais, qual é a receptividade que a sua proposta gerou lá nesse Congresso? Foi muito positiva, até porque eu, juntamente com deputados da Venezuela, do Equador e do Uruguai, e eu próprio, nas 3 reuniões realizadas no ano passado da Comissão de Assuntos Econômicos, em Aruba, outro lugar, em Buenos Aires, nós formulamos uma lei marco da renda básica, que foi aprovada em 30 de novembro na cidade do Panamá, na Seção Geral da América Latina, do Palatino, para que esta lei marco, um modelo de apresentação de como instituir a renda básica de cidadania, possa ser apresentado a todos os países, aos parlamentos da América Latina e do Caribe. O deputado da Venezuela, por exemplo, me disse que ainda hoje será encaminhado para a direção do parlamento venezuelano e daí vai para a Comissão de Assuntos Econômicos para ser examinado. Esta lei marco da renda básica tem como base a Lei 10.835, que diz, conforme você assinalou, que a renda básica de cidadania, que se refere ao direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, será paga a todas as pessoas um rendimento que, na medida do possível, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um, que levará em conta as possibilidades orçamentárias e o grau de progresso da nação, mas que se iniciará modestamente, até que um dia será suficiente para, de fato, cumprir este objetivo e será paga simplesmente a todos, incondicionalmente. E diz a lei 10.835 de 2004, aprovada por consenso de todos os partidos em dezembro de 2002 e em dezembro de 2003, respectivamente, no Senado e depois na Câmara, foi para o presidente Lula sancionar ou não. O ministro Antônio Palocci da Fazenda, então, depois de dialogar comigo, disse ao presidente Lula, como é para ser instituído por etapas, é o que está no parágrafo único, parágrafo 1º da lei, é factível, pode sancionar. Vocês conheceram aqui o senador Francelino Pereira, que
em abril de 2002, foi designado como relator da proposta. E eu dei a ele, então, o meu livro, Renda de Cidadania, A Saída pela Porta, para que ele estudasse a proposta. E ele me disse, olha, Eduardo, eu estou com 81 anos, fui governador de estado, sou senador hoje, não vou ser mais candidato, mas eu vou estudar com atenção. Estudou, leu e me disse, Eduardo, é uma boa proposta, mas você precisa torná-la factível, pois precisa estar compatível com a lei de responsabilidade fiscal, segundo a qual, para cada despesa, é preciso ter a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que a abrangência da renda básica de cidadania será alcançada em etapas, a critério do Poder Executivo, priorizando as camadas mais necessitadas da população. Eu aceitei, lembrei de um dos ensinamentos de um dos maiores economistas, defensor da proposta Prêmio Nobel de Economia, James Edward Mead, que diz que em Agatotopia, que quer dizer um bom lugar, que por muitos anos ele viajou em busca de utopia. Por mais que navegasse, não conseguiu encontrá-la. Mas no caminho de volta, deparou-se com a Agatotopia. Ficou super curioso por ver como é que funcionava ali. Tornou-se amigo de um economista que falou, os agatotopianos não sabem onde fica a utopia, mas não vão lhe dizer, porque eles têm uma enorme diferença com os utopianos, que são seres humanos perfeitos que vivem num lugar perfeito. Enquanto que nós somos seres humanos imperfeitos, que cometemos as nossas bobagens e perfídias, mas conseguimos construir um bom lugar. E ele estudou aquelas instituições e verificou que eram as melhores para, simultaneamente, alcançar os objetivos que de muito a humanidade e os economistas queriam. Liberdade, no sentido de cada um poder trabalhar no que deseja e gastar o que recebe no que quer, que quiser. De igualdade, no sentido de não haver grandes disparidades de renda e de riqueza entre as pessoas. E de eficiência, no sentido de alcançar o maior padrão de vida possível com a tecnologia e os recursos existentes. Quais eram as instituições? Flexibilidade de preços e salários para a boa alocação dos recursos e alcançar o melhor padrão possível. Muita interação entre capital e trabalho, empresários e trabalhadores, propondo que trabalhadores fossem contratados não apenas por salários, mas por participação nos resultados, cota de participação nos resultados, mas às vezes até por causa de secas, inundações, tempestades, terremotos, tsunamis, etc., fenômenos internacionais, você pode ter quedas de preços, pode ter dificuldades para os que participam do processo produtivo, e então você precisa de um outro elemento que é justamente a renda básica de cidadania. E no último capítulo de Agatotopia, o James Edward Mead diz, olha, o importante é você passo a passo e firmemente na direção do que você quer, porque ele que viveu de 1907 a 1995, quase todo o século XX, testemunhou as duas grandes guerras mundiais, revoluções, aqui e acolá, golpes de Estado e tantas instabilidades institucionais, ele disse, porque se você quiser de uma hora para outra, essas coisas todas, vai ser difícil, você vai ter essas instabilidades, mas se você for firmemente na direção, e eu lembrei disso e falei para o Francelino Pereira, eu aceito. E daí, e graças a isso, o Senado e a Câmara aprovaram por todos os partidos. E quando chegou no Palocci, ele explicou ao presidente Lula como é para ser instituído passo a passo, é factível, pode sancionar, o presidente Lula sancionou. Então, um dia vai acontecer. Portanto, o programa Bolsa Família pode ser visto como um passo na direção de você prover a todos. E hoje, veja, o Bolsa Família começou em 2003, tinha 3 milhões e meio de famílias inscritas em dezembro de 2003, hoje são 13 milhões e quase 900 mil famílias correspondendo. Se levarmos em conta 3 e poucas pessoas por família,
a mais de 1/4 dos 194 milhões de brasileiros hoje. E ao senhor causou alguma estranheza o fato dessa boataria que aconteceu recentemente ter provocado um quebra-quebra? Eu não me refiro ao episódio em si, mas ao certo desespero dessa quantidade enorme de pessoas que denota talvez uma dependência da qual seja difícil se livrar, ou seja, eu tenho a impressão que o objetivo não seja o dinheiro pelo dinheiro, mas possibilitar que isso seja uma ponte para transformar a vida das pessoas, eu imagino, né? Sim, mas você pode... Haverá muito maior tranquilidade, nós podemos ver pela televisão o rosto das pessoas desesperadas, empurrando uma a outra para conseguir sacar o seu dinheiro, mas imagine o dia que a presidenta Dilma puder transmitir ao povo, vamos supor, posso explicar primeiro o Bolsa Família para chegar na renda básica de cidadania? O senhor acha melhor? No Brasil hoje, toda família cuja renda familiar por pessoa não atingir R$ 140 tem direito ao benefício do Bolsa Família. Caso a renda familiar per capita não alcance sequer R$ 70 por mês, por pessoa, tem direito ao benefício básico para começar de R$ 70 mais R$ 32, 64, 96, 128 ou R$ 160 se a família tiver 1, 2, 3, 4, 5 ou mais crianças até 15 anos e 11 meses, mais 38 e 38 se tiver 1 ou 2 adolescentes de 16 a 18 anos, há condicionalidades. A mãe, se grávida estiver, deve fazer o pré-natal durante a gravidez até que nasce o nenê. Os pais devem levar as crianças até 6 anos, realizar as vacinas na rede pública de saúde. Crianças de 7 a 16 têm que frequentar 85% das aulas, adolescentes 75% das aulas. Esse é o programa Porque Bolsa Família. Só abrindo um parênteses aqui, senador, o alcance da pergunta, da preocupação que eu externei aqui para o senhor, era no sentido até lembrando um pouco daquele paradoxo levantado no campo jurídico pelo Hans Kelsen, né? O ser e o dever ser. Certo. Uma coisa é o que está escrito na lei, outra coisa, e o que deveria ser. Outra coisa é o que é a realidade, que não é tão bonita assim. Sim. E a gente vai aqui do lado do Senado, tem famílias em condições precaríssimas, né? Que até parece que tem um programa que o senhor defende também, de ir lá e dar um apoio in loco para essas famílias, mas a gente vê que no papel é tudo muito bonito, mas quando você vai ver na realidade as pessoas se empurrando, as pessoas ainda vivendo sem condições mínimas, né? O ir até essas pessoas, famílias, constitui um passo daquilo que a presidenta lançou desde 2011, a chamada busca ativa, pois definidas as regras tal como eu coloquei, há hoje 13.900.000 famílias inscritas no programa, mas isso corresponde a hoje 75% das mais de 17 milhões de famílias que teriam o direito porque estão nessa faixa de renda. Faltam então cerca de 25% e então a presidenta promoveu o processo da busca ativa para que os governos estaduais, municipais, os sindicatos de trabalhadores, as entidades empresariais, organizações da sociedade civil, cidadãos como nós, ao vermos alguma família em situação carente, podemos perguntar a ela: você já está inscrita no Bolsa Família? Não? Então vá lá que você tem o direito. Se inscreva na Secretaria de Desenvolvimento Social, de Promoção Social do seu município e ela tem esse direito líquido e certo. E mais, pelo programa Brasil Carinhoso Agora, toda família onde houver pelo menos uma criança até completar 16 anos, basta uma para que aquela família tenha garantido
considerado a renda do pai e da mãe, da família, mais o benefício do Bolsa Família, tal como eu descrevi, então, se não completar pelo menos R$70 por mês, digamos, 9 pessoas na família, se não alcançar pelo menos 9 vezes R$70, 630, então essa família tem o direito de receber o necessário para completar 70 por mês. E o Congresso Nacional votou há 10 dias e aprovou que, inclusive, hoje toda e qualquer família que recebe o Bolsa Família precisa ter pelo menos R$70 por mês. Então, já se tem hoje a garantia de uma renda mínima de R$70 por mês com a descrição do programa Bolsa Família, tal como eu há pouco o fiz. Agora, vamos supor que os nossos telespectadores fiquem persuadidos de que melhor ainda será a renda básica de cidadania, conforme, se vocês me deixarem, eu vou explicar e por que ela vai ser melhor. No próximo bloco. Né? No próximo bloco o faremos. No próximo bloco, então, do Agenda Econômica, nós vamos examinar, primeiro, as explicações que o senador vai dar sobre renda básica de cidadania, mas também algumas propostas que o presidente Lula, ex-presidente Lula, vem apresentando nas suas andanças pelo mundo para ajudar ou tentar colaborar para a solução da crise econômica que tem atingido, inclusive, alguns países ricos, ou seja, no sentido de estimular a expansão do crédito, da renda de solidariedade ou os programas sociais. Continue com a gente.